Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é trazer um contexto prático para o controle PD. Não somente de blocos, utilizando as ferramentas prontas dos fabricantes, mas sim demonstrar para vocês como é que funciona o PD por debaixo dos panos, né? Dentro de um CLP. Como você vai converter todas aquelas funções matemáticas e complexas dentro de um algoritmo simples com matemática básica e que resolva o problema de controle. Eu acho extremamente importante, principalmente para você que tem interesse em aprender sobre controle industrial. Bom, pessoal, já curte, se inscreva no canal, compartilhe com aquele seu amigo que quer aprender sobre automação industrial e indústria 4.0. Pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o controle PID, né? O controle PID, ele é o mais utilizado em qualquer processo industrial, tá? Então, a maioria dos controles, por mais que em algumas situações atípicas você tenha outras estratégias de controle que podem ser mais efetivas dentro desse processo, porém o que é mais comum, cerca de 98% dos processos industriais, vi numa pesquisa recentemente, não me recordo a fonte, mas 98%, ou quem já trabalha na indústria sabe que é praticamente todos os processos a gente acaba abordando o P&D como estratégia de controle definitivo em processos industriais. E o que é o P&D? O P&D nada mais é do que uma estratégia de controle onde você tem três componentes principais, que é proporcional, um integral e derivativo. Através desses cálculos que a gente coloca, tudo isso compila dentro de um algoritmo, a gente consegue fazer controle de variáveis. E o que seria variável, né? Que a gente está falando aqui. Variável pode ser uma temperatura, uma pressão, vazão, velocidade, entre outros, né? E o que a gente tem dentro dessas componentes que a gente fala aqui do controle PD? Normalmente a gente tem o set point, você vai ver a denominação de SP, que é o valor desejado. Por exemplo, se eu tenho um controle de temperatura, eu vou colocar um valor de set point de temperatura, que é o valor que eu desejo, 100 graus, 90 graus, 50 graus. E a partir desse set point, o algoritmo vai trabalhar para tentar buscar esse valor e manter essa temperatura desse equipamento dentro desse valor. E através de como o sistema sabe, né? Aliás, como que ele vai fazer para saber exatamente a temperatura que ele está? Através de um feedback. O que seria esse feedback? Normalmente um sensor ou conjunto de sensores instalados que vão determinar aquela variável, o valor dela naquele exato momento que a gente quer. Por que eu falei alguns sensores? Existem estratégias onde você tem mais de um sensor coletando informações para determinar uma variável final, principalmente um sistema onde você pode ter sensores que detectam, por exemplo, vazão, um outro sensor que detecta um outro tipo de vazão para você determinar a queima perfeita de um sistema. Você pode ter controle de velocidade, mas esse controle de velocidade depende de um valor inicial de uma outra esteira. Enfim, existem situações onde a gente tem mais de um sensor para descobrir, né, para chegar aí no valor da sua variável desejada, para você saber o quanto efetivamente está aquele determinado valor. Nosso exemplo de temperatura que a gente acabou de falar é um pouco mais fácil. A gente mede a temperatura, através desse sensor ele já me indica diretamente o valor que a gente chama, né, de Process Value, ou PV. Vocês vão também ver bastante em controle PIDs. A partir desses valores, isso vai para um algoritmo matemático que determina, por exemplo, o valor que precisa ser ajustado uma válvula ou um acionamento elétrico de um banco de resistências, por exemplo. Então, a partir desse sistema, você consegue ter esse controle. E o objetivo final é você sempre estar dentro daquela temperatura desejada. Processos químicos, por exemplo, farmacêuticos, são bem complexos, né? A gente pode falar em outros tipos de indústria também, mas dessas, por exemplo, são bem criteriosos aos valores que a gente tem que chegar. Uma vez que você tem uma variação muito grande, isso pode ser um problema até mesmo de qualidade do produto final. Bom, e como aplicar o P&D na prática? Muitos profissionais entendem a questão teórica, né? Até mesmo cálculos avançados, que é o caso de estudantes de engenharia de controle normalmente vê algo desse tipo quando a gente fala em controle. Você tem funções matemáticas complexas, mas a maioria das pessoas, se você não tem ainda uma experiência prática, você vai ter um pouco de dificuldade de enxergar ou como você vai aplicar toda essa teoria aqui dentro do ambiente prático. Porque lá dentro do seu sistema, quando você vai para uma planta industrial, você vai encontrar um CLP, um SDCD que precisa fazer todo esse controle.
Mesmo alguns profissionais que até entendem, né, depois como coloca o P&D, tem alguma dificuldade porque não entende o como que esse P&D funciona por debaixo dos panos, como funciona esse algoritmo dentro dessa caixinha, desse bloquinho, né? Então isso daí é extremamente importante, vai te facilitar muito você ter esse entendimento. A gente vai demonstrar aqui na prática como que funciona um algoritmo criado do absoluto zero para fazer controle. Bom, aqui a gente pode ver uma outra imagem que eu acho que fica mais fácil ainda. Normalmente aqui nos cursos de engenharia de controle a gente tem algo desse tipo, uma função no domínio do tempo, onde a gente tem desde todos os ganhos, o integral, derivativo e o proporcional, e a gente consegue aplicar algumas funções, algumas estratégias aqui em termos de matemática, que é o caso da transformada de Laplace, colocando isso daqui no domínio da frequência e conseguir fazer análise desses sistemas de controle. Porém, pessoal, lá na prática, né, salvo alguns equipamentos muito especiais, a maioria deles, o mais comum dentro da indústria, você só tem um CLP para fazer isso, você tem um controlador. Mesmo quando a gente fala em estratégias de controle avançado, né, controle avançado, você normalmente tem um software que faz a coleta das informações dos ajustes desse P&D. Lá no final você vai ter vários P&Ds, então ele consegue fazer o ajuste dessa planta. Porém, o controle de fato, aquele controle ali que está fazendo, que está lá dentro do seu CLP, lá no chão de fábrica, ele vai ser um controle P&D. Dentro dos CLPs, normalmente você só trabalha com matemática básica, né? Com funções matemáticas simples. Você não tem uma função, por exemplo, muito sofisticada para você trabalhar com a questão de domínio da frequência, tá? Isso é a maioria dos CLPs. E também, né, vamos falar aqui um pouquinho, isso não é tão necessário, por quê? Porque os P&Ds que solucionam isso aqui de maneira matemática, utilizando o algoritmo baseado aqui em um sistema digital, eles resolvem o problema muito bem. Bom, pessoal, acho que a explicação mais básica seria essa. A gente vai lá para a prática agora para demonstrar como que funciona um P&D na prática. Bom, pessoal, trazendo aqui para o ambiente prático, esse daqui é o P&D que a gente aplica no nosso curso de Fundamentos da Automação. Então isso daqui a gente constrói do absoluto zero. No nosso curso de Siemens a gente também constrói, mas a gente dá uma ênfase maior na ferramenta da própria Siemens. Porém, extremamente importante para você conhecer como é que funciona o P&D por debaixo dos panos, você entender como é que funciona um algoritmo matemático propriamente dito. Esse algoritmo ele é simples, só utiliza funções matemáticas básicas e comparações. Então a gente pode observar, a gente vai explicar aqui no detalhe. A primeira coisa aqui que a gente vai observando, né, que a gente vai observar, tá justamente esse primeiro if que a gente tem, que basicamente o que a gente faz? A gente depende aqui de um habilita externo, senão muitas vezes você vai estar com o sistema parado e o seu P&D vai continuar rodando. Esse não é o objetivo. Então o objetivo aqui, parou o sistema, você desabilita, ele para de rodar. Aqui a gente tem todos esses valores, o PV, que é o Process Value, o SP, que é o Set Point, o KP, que é o ganho proporcional, o KI é o ganho integral e o KD é o ganho derivativo, tá? A maioria dos sistemas de controle na indústria, pessoal, também a gente tem um outro item que eu quero demonstrar. Normalmente a gente trabalha com o ganho derivativo em zero, tá? Muitos do sistema, grande parte deles a gente trabalha, na verdade é o que a gente adota como P&D sempre, mas é um controle PI de fato, tá? Então os ajustes desse P&D já foram feitos na prática, já está ajustado de acordo a rodar. E o ganho KD, né, que deveria ser uma prevenção, né, uma predição de acontecimentos futuros. No caso aqui ele coloca em zero. A maioria dos sistemas, por experiência, a gente sabe que normalmente a gente coloca zero porque ele tende a atrapalhar mais do que ajudar, tá? E o que a gente tem aqui dentro desse algoritmo, né? Mas independente disso, ele está aqui embaixo, a gente já vai explicar. Esse início de algoritmo aqui a gente trabalha com o nosso if, simplesmente para habilitar ou não. Não está habilitado, ele joga zero aqui na saída e acabou. Primeira coisa que a gente faz, o que é? A gente trata o erro, a gente tem declarado aqui uma variável que a gente chama ela de erro. O erro é o nosso set point menos o process value. Então o que a gente quer saber? O quanto de diferença existe no que a gente quer chegar e no real, né, no processo. Então, por exemplo, você quer chegar a 100 graus, sua temperatura está 90, ele vai fazer um menos o outro para determinar o erro, né, que é essa diferença sempre entre set point e process value. Uma vez determinado o erro, o que a gente faz? São três cálculos até simples.
A gente vem aqui e coloca o nosso P, que é igual ao valor de ganho KP vezes o erro. No caso do I, o que a gente soma? A gente soma o valor do erro mais I e salva em I. Então isso daqui é um somador. Se você observar, cada vez que ele executar esse programa, ele vai pegar o erro mais o valor, teoricamente, do erro anterior, soma e salva nele mesmo. A próxima vez que ele executar, ele pega aquele valor que você somou e vai adicionando, tá? Então ele sempre vai somando, vamos dizer assim, tá? É basicamente dessa forma. Por isso que você vê até um sinal de integral lá dentro do algoritmo. Então ele é um somador. Uma coisa extremamente importante para trabalhar com PIDs digitais, tá? PIDs digitais eles têm que ter uma base de tempo constante. No nosso caso aqui, esse bloco em específico aqui de PID, onde a gente faz a chamada desse algoritmo que a gente acabou de criar, a gente está dentro de uma tarefa e dentro dessa tarefa a gente tem uma determinada execução pré-estabelecida, tá? Então essa execução aqui, deixa eu abrir as tarefas aqui, essa tarefa específica aqui de processo. Em específico essa tarefa, opa, peraí, deixa eu abrir ela aqui, eu tô abrindo errado. Em específico essa tarefa ela está rodando com 300 milissegundos. Muitos de vocês devem estar se perguntando, nossa, é muito tempo? Não, não é muito tempo. Quando você começa a partir para ambientes industriais, você tem que começar a estudar a dinâmica de cada um desses sistemas. Quando você fala em um controle, por exemplo, de posição, um controle de velocidade, que tem uma dinâmica, né? Quando a gente fala em dinâmica, a gente está falando em sistema muito rápido, aí pode ser que 300 milissegundos se torne um tempo um pouco maior. Então vamos falar assim, já para trazer para vocês dois exemplos clássicos. Você vai trabalhar com controle de posição com motion control, com servomotores ou algo do tipo. Normalmente esses controles, eles ficam dentro do drive, eles são dedicados, porque eles precisam de uma alta velocidade. Ou até mesmo, já vi situações onde você tem placas dedicadas, embarcados, né? Dedicados para alguns sistemas para fazer esse controle quando você necessita de um controle muito rápido. No nosso caso, você está falando em controle de temperatura. Bom, pessoal, você toma uma ação numa saída, quanto tempo você acha que varia 1 grau dentro de um sistema, ou dentro de um forno, ou dentro de um reator? Então por aí você já vê, ele é lento, né? É um processo que possui dinâmicas lentas. Quando a gente trabalha, por exemplo, com controle de pH, né? Você adiciona um determinado pH dentro de um sistema, ele vai levar muito tempo para aquilo agir. Então você fez uma adição num tanque, até você estar homogeneizado, por exemplo, você adicionou soda ou ácido dentro de um tanque. Quanto tempo que ele leva para homogeneizar toda aquela mistura para reagir, para que você consiga saber? É muito mais tempo, a gente está falando às vezes em 5, 10 minutos. Você faz uma dosagem, vai esperar 5, 10 minutos até você executar seu P&D novamente. Então essa execução do P&D, o P&D ele é cíclico no mundo digital, né? Quando a gente trabalha ali no mundo analógico, não, ele é em tempo real. No caso do CLP, ele vai executar uma vez, toma uma ação, passa um tempo, executa de novo, toma outra ação, então por aí que ele vai, que ele funciona. Então esse programa, ele está sendo, esse algoritmo está sendo executado a cada 300 mili. Passou aqui, então ele vai fazer o quê? O ganho proporcional, ele é imediato ao erro. Se eu tenho um erro de tanto, eu multiplico vezes esse ganho e vou colocar esse valor, esse resultado, dentro dessa variável P. Já aqui no integral não, o integral, a medida, cada vez que ele faz o cálculo, ele vai somar o erro, né? Ele faz a somatória do erro. Então pode observar que ele faz erro mais i, salva nele mesmo. A próxima vez que ele vai executar, ele pega o erro, faz mais, ele pega o erro e salva nessa variável que você já tem, né, totalizada, e ou vai diminuir ou aumentar ela de acordo com o valor do erro, se ele for positivo ou negativo. Aqui a gente colocou, a gente até tem um comentário, a gente limita a ação integral até mais ou menos 20, né, que a gente adotou aqui como de 0 a 100 aqui dentro do nosso P&D. Então ele vai fazer isso daqui, uma vez que ele somou, fez essa somatória de erros, ele multiplica vezes esse ganho cair, tá? Então a gente faz uma multiplicação, a gente faz a somatória de tempo em tempo desse cara e depois a gente multiplica aqui vezes o nosso ganho cair e salva na nossa componente integral. No caso aqui da ação derivativa, ela funciona um pouquinho diferente. A ação derivativa, o que a gente faz? Lá no final tem um pedacinho dela aqui que corresponde à ação derivativa. Tá vendo que aqui eu pego o erro anterior é igual ao erro? Por quê? Porque ele não executou, uma vez que ele executou, chegou aqui embaixo, ele vai armazenar o erro, ele guarda o último erro, porque o último erro, ele serve para ele serve para calcular a variável derivativa na próxima execução. Então eu tenho o erro menos o erro anterior vezes o KD. Então eu estou sempre olhando o erro do passado para tentar enxergar, né? Como lá, se você observar na variável matemática,
uma derivativa, a gente está tentando justamente, né, achar essa taxa de variação a gente está tentando encontrar a taxa de variação do erro para poder determinar a variável d, que nada mais é do que a integral, se a gente for observar, uma derivada nada mais é do que a taxa de variação. Então aqui a gente salva nessa componente d. Depois disso a gente vai fazer o que? A gente soma os três componentes para dar nosso resultado, por isso que é P, I e D. Então aqui a gente pode observar o cálculo, como que ele é executado para todos esses ganhos. Então você pode ver que a gente transforma algo muito mais complexo em termo matemático dentro de um controle, né? Utilizando matemática básica, a gente consegue chegar num resultado muito efetivo aplicado hoje na maioria dos processos industriais. Aqui, esse último lado aqui, a gente só limita, né? A gente faz uma limitação, na verdade, desse resultado. Aqui a gente adota ele variando entre menos 100 e mais 100, porém aqui embaixo ó, a gente pega o seguinte, a gente precisa fazer o out, que é meu resultado, mais o resultado. E por que isso? Novamente, assim como a gente mencionou ali dos somadores, o que você faz? Uma vez que você determinou que a saída da válvula deve estar em 100%, a próxima execução, a gente ou vai subtrair ou vai somar. No caso, 100%, se ela estiver em 100%, ela não passa de 100%. O limitador dela é de 0 a 100%. Mas vamos dizer que você está em 50%. Você executou o cálculo e chegou em 100% da abertura da sua válvula de vapor. E aí determinou que ele tem que aumentar um pouco mais. Então, quanto maior for esse erro, maior vai ser a velocidade com que você tem um ajuste. Quanto menor for o erro, menor a velocidade. Então, o que acontece? Quando você está lá zerado, você quer uma temperatura de 100 graus, você está a 20 graus de temperatura ambiente, a sua saída ela vai começar a aumentar muito rápido. À medida que essa temperatura ela vai aumentando e se aproximando do valor que você quer, essa taxa de variação dessa válvula vai ser cada vez menor. Então, quanto mais rápido o sistema responde, mais rápido a saída também vai responder. E de acordo com esses ganhos, o que envolve os ganhos, né? Esses ganhos é justamente esse ajuste que a gente faz nessa taxa. Quanto maior o ganho, mais rápido ele responde. Porém, se ele responder rápido demais, né, pode ser que você vai ter você gera uma instabilidade dentro do seu sistema. Porque como ele abre rápido e fecha rápido, seria igual na sua casa. Imagina quando você vai tomar banho, você não vai ajustando sua temperatura. Primeiramente, você abre bastante ali a válvula, põe a mão embaixo, detecta, opa, tá numa temperatura X, você abaixa um pouquinho e vai monitorando e cada vez abrindo menos até você chegar no valor ideal, né? Então, basicamente é dessa forma que o algoritmo aqui funciona. Pessoal, vou ligar tudo isso daqui para a gente ver ele trabalhando um pouquinho. Bom, pessoal, aqui a gente tem esse controle de temperatura, a gente tem aqui nosso PID. Eu forcei o habilita aqui para a gente conseguir simular. Então a gente vê que a gente quer um set point de 80, nossos ganhos, e aqui eu já começo a ter a ação da saída, né? Porém, esse PID aqui, o que está faltando? Ele está faltando justamente esse cara aqui, ó. O meu PV, que é uma Process Value, que é meu feedback, que vem da onde? De um sensor de temperatura. Então aqui dentro desse programa eu vou mostrar para vocês, a gente simula a temperatura. Então se eu começar a cair a temperatura, deixa eu ver aqui dentro do gráfico, olha o que vai acontecer. Esse cara verde aqui, esse cara vermelho é justamente ó, o meu out do meu PID. Você vê que como ele caiu muito a temperatura, né? Esse cara aqui é a resposta, olha como é que ele está reagindo rápido. Então à medida que eu vou subindo a temperatura, mesmo que ela seja um pouco mais devagar, o meu PID vai fazendo toda a correção do meu sistema. A gente pode observar, está em 60, ó. Então ele tem uma taxa ali de variação. Quanto menor for o meu erro, ó, você já pode ver que a curva de correção começou a ficar menor, porque eu fiz um ajuste aqui na temperatura, então ele está aproximando. Cada vez o erro ele está ficando menor, né? Vou subir um pouco a temperatura para a gente poder voltar. Ó. Você vê que essa curva ela vai diminuindo quanto mais se aproxima, e aí a sua saída fica estável. E aqui já dá para entender o porquê que a gente faz a somatória da saída, né? Porque se uma vez que o erro vai ficar menor, se você não for fazendo a somatória dele ao longo de cada execução, ele vai ficar para 0 e para 1, de 0 a 100% o tempo todo. Então, ó, tá vendo? Ele tá aqui, ele tá incrementando a saída. Então a gente vai vir aqui, ó, se você ver, ó, ele tá incrementando, ó, né? E ele tá subindo, mas numa taxa muito menor do que ele estava antes, né? Então quando a gente observa aqui, ó, à medida que ele vai caindo, ó, que ele vai se aproximando, vamos lá, ele vai se aproximando, então ele vai fazendo o quê? Ele vai ficando cada vez mais estável. A temperatura passou, pode ver que ele começa a diminuir numa certa taxa. Se a temperatura cai rápido demais, ó, olha o que ele vai acontecer aqui, ó.
automaticamente, ó, a minha taxa caiu de uma vez. Ele começa a subir muito mais rápido a minha saída. Então aqui a partir disso que ele faz o controle. E pessoal, você precisa compreender também a questão da dinâmica do sistema. A gente sempre fala, a velocidade com que isso acontece está totalmente ligada ao quê? Aos meus ganhos, né? À medida que você aumenta os ganhos, você aumenta essas taxas. Porém, o que você faz no mundo prático para fazer esse tipo de ajuste? Conhecer a dinâmica do sistema é extremamente importante. Se você tiver um P&D muito rápido, com uma dinâmica muito lenta, automaticamente ele já não vai funcionar, porque você leva muito tempo para que essa ação continue. E também essa questão aqui que eu demonstrei, aqui a gente está executando a 300 milissegundos, porque se trata de um projeto que a gente desenvolve no treinamento e a gente quer ser um pouco mais rápido. Trazendo isso daqui para o mundo prático, né? Provavelmente em um sistema de temperatura você teria um sistema um pouco mais lento, né? Você rodar esse PD a cada 500 milhas, a cada 1 segundo é suficiente para você fazer controle de temperatura, por exemplo. Bom, pessoal, era isso aqui que eu queria demonstrar. É um tema bem complexo, mas a gente já fez uma abordagem aqui que talvez vai te ajudar bastante no entendimento de como funciona sistema de controle na prática e dentro da indústria. Bom, pessoal, esse vídeo vai terminar por aqui, né? Não deixe de curtir o vídeo, siga aqui o canal para receber mais vídeos como esse e compartilhe aí com aquele seu amigo que também quer aprender sobre automação industrial e indústria 4.0. Bom, pessoal, fica aguardando vocês para um próximo vídeo.